Existe um congresso que é realizado pela Patrícia Fraga. Ela é uma arquiteta brasileira que hoje já tem um tempo, ela mora na Flórida e ela tem esse movimento chamado Smart Cities and Happy Citizens. O que significa isso? Significa que ela tem uma preocupação em fazer cidades inteligentes, mas com pessoas felizes, né? Então, esse é um movimento que veio de encontro àquilo que eu gosto muito, do qual me identifico, e a gente teve uma sinergia muito grande, e por conta disso eu estou aqui pela terceira vez participando deste congresso anual, onde eu vou levar um pouquinho daquilo que eu levo como minha forma de vida. Pessoal, um pouquinho sobre o meu modo de vida. E quando a gente entende que existe maneiras de enxergar a vida, a gente também consegue passar a vida de uma maneira um pouquinho mais tranquila. E o que o mundo precisa não é de mais pressa, é de mais sentido. Quero te perguntar, qual o sentido que tem tua vida hoje? Qual o significado que tem? Por que tu sai da cama todos os dias? Por qual razão tu faz o que tu faz? E as pessoas estão buscando cada vez mais sentido, mas ao mesmo tempo estão se sentindo cada vez mais vazias. É um antagonismo, né? A gente vive numa época de avanços extraordinários. A gente nunca foi tão produtivo, conectado e rápido, mas paradoxalmente, a gente também nunca viveu um tempo em que a gente tem tanta pressa para ter presença, né? Aristóteles já dizia em 320 a.C. que o propósito da vida humana está no equilíbrio entre razão, emoção e ação. Essas três coisas elas têm que caminhar em equilíbrio. E assim a gente encontra algo que ele chamava de eudaimonia. É o equilíbrio da vida. Os estudos hoje em dia mostram que existe um número gigante de afastamento do mercado de trabalho por conta de ansiedade. De 2023 para 2024, aumentou drasticamente o percentual de 67% de pessoas que se afastam por conta de problemas emocionais. As empresas estão perdendo talentos, as pessoas estão perdendo o brilho e a vida, o que deveria pulsar com muito sentido, está reduzido apenas a metas e métricas. Quem é que não está acostumado a ver vários cursos? Fique rico, fique milionário. Então, hoje a gente vai descobrir um gatilho, vários gatilhos, que mudam a nossa ambiência, chaves que equilibram a nossa mente e códigos do nosso protagonismo com propósito, transformando a nossa frequência, o nosso equilíbrio, e os relacionamentos e a nossa realização diária. Porque o futuro começa na ambiência que a gente cria hoje. Então, para falar sobre isso, vamos pensar um pouquinho sobre aquilo que a gente visualiza na nossa vida. É uma imagem que já passou várias vezes aqui nas nossas redes sociais. São duas pessoas sentadas dentro de um ônibus. Uma pessoa está visualizando a janela e olhando uma vista linda, incrível, montanhas, vales, o sol, nuvens, vegetação, enquanto outra pessoa está sentada simplesmente olhando um paredão. Tudo na nossa vida depende do ângulo que a gente decide olhar. Me responde. Tu tá olhando da janela para o paredão ou tu tá olhando da janela para a vista? Na vida a gente tem escolhas. Como a gente decide olhar o mundo? E isso tem a ver com a nossa ambiência. A ambiência, ela é o espaço físico que se compõe dos ambientes construídos com elementos como ferro, pedra, iluminação, texturas, mas também a parte
fisiológica, emocional, o meio que conduz os nossos pensamentos. Isso é ambiência. Como é que está a saúde da tua ambiência hoje? As nossas três principais ambiências na vida são constituídas de nosso lar, nosso trabalho e a nossa sociedade. O lar é o nosso refúgio, é onde a gente precisa recompor as nossas energias, mas onde a gente também tem momentos de maiores tensões. O nosso trabalho, ele influencia muito a nossa autoestima, a nossa produtividade, a nossa saúde mental. Como é que a gente está no nosso trabalho? A gente está sendo produtivo? E na sociedade? Na sociedade, a gente precisa ter ambientes, espaços públicos seguros e que estimulam a participação e confiança das pessoas. O equilíbrio nessas três ambiências na nossa vida fazem com que a gente tenha uma melhor produtividade e relações interpessoais. Agora, se tratando um pouquinho da pirâmide de Maslow, para quem muitas pessoas já devem ter ouvido falar, né? Mas eu vou trazer aqui uma consciência um pouco diferente sobre a pirâmide dele, que ele constituiu. Então, a nossa base da pirâmide, a gente busca pela nossa fisiologia, né? Que são as nossas necessidades fisiológicas. Aqui eu trago o nosso conforto térmico, que trazem bem-estar e luz natural. Em segundo lugar, na pirâmide, a nossa segurança. Se tratando de segurança, eu vou falar aqui de locais organizados e iluminados que transmitem proteção. Logo acima, vêm os nossos relacionamentos, espaços de convivência que estimulam vínculos e colaboração. Depois, o nosso espaço de estima, onde são ambientes inspiradores que elevam autoestima e pertencimento. E por fim, a autorrealização, onde são ambiências criativas que favorecem inovação e propósito. Então, trazendo um pouquinho a pirâmide de Maslow de uma forma um pouco mais humana, de acordo com os nossos ambientes e o que eles produzem na nossa vida. Vocês já ouviram falar de destino manifesto? Qual é o teu destino manifesto? O destino manifesto é algo que nasceu em 1776, na época da libertação dos americanos. O que eles buscavam? O destino manifesto. Eles traduziram isso em pertencimento. Eles moldaram comportamento da sociedade para buscar pela sua própria identidade, mostrando que eles podiam explorar novos territórios para proporcionar o que eles consideravam mais importante na alma americana, que é o protagonismo. Quando eles moldaram o Destino Manifesto, eles conseguiram fazer com que as pessoas, a sociedade, comprassem aquela ideia. E quando tu tem pertencimento, que é depois que tu já passou pelas fases mais críticas da pirâmide, que é as tuas necessidades fisiológicas e de proteção, tu busca pertencimento. Então, qual é o teu destino manifesto? O que te move? O que faz tu sair da cama todos os dias pela manhã? O americano, ele conseguiu traduzir isso numa busca para que o povo comprasse essa ideia do pertencimento e explorasse novos territórios, e a partir disso eles conseguiram multiplicar aquilo que eles têm até hoje, que é essa ideia do espírito de protagonismo. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês são construtores. Eu vou trazer aqui uma fábula. Imagina que um dia tiveram algumas pessoas que estavam caminhando pela cidade no século passado, quando de repente um deles parou em frente a uma obra. Haviam ali vários pedreiros e eles pararam no primeiro pedreiro e perguntaram: O que tu está a fazer? E o pedreiro olhou para ele e disse: Estou empilhando tijolos. E eles, curiosos para entender o que estava acontecendo ali, caminharam mais um pouco e perguntaram para o segundo pedreiro: O que tu estás a fazer?
E este segundo construtor respondeu: Estou a construir uma parede robusta para um edifício muito importante. Bom, mas eles ainda não entenderam de fato o que estava sendo construído ali. E andaram mais um pouco e perguntaram para um terceiro pedreiro. Esse terceiro construtor respondeu: Estou construindo uma catedral, uma obra que vai inspirar gerações e que ficará para a história. Percebe aqui que nessa fábula existem três pedreiros, três construtores. A percepção do primeiro era de que ele apenas estava empilhando tijolos. O segundo estava construindo um edifício importante, mas ainda sem tamanha importância do qual ele poderia sim estar tendo significado na ação que ele estava fazendo todos os dias. Mas o terceiro disse que ele estava edificando uma catedral que ia inspirar gerações. Pensa se tu fosse um pedreiro hoje, no teu dia a dia. Qual pedreiro tu seria? O que tu está construindo? Qual é o teu destino manifesto? Por que razão tu levanta todos os dias para fazer o que tu faz? E aí eu trago para vocês uma provocação. Vocês já ouviram falar de metacognição? A metacognição, ela é uma forma de conseguir traduzir os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos padrões mentais, perceber os nossos pontos fortes e fracos, os nossos hábitos de pensamento e, a partir disso, tomar decisões. A gente tem a capacidade do autoajuste e da autopercepção. A autopercepção é quando a gente consegue reconhecer esses padrões, quando a gente reconhece que emoção a gente está sentindo, os nossos pontos fortes e fracos. O autoajuste, ele vem através da capacidade de planejar, monitorar, ajustar, corrigir as rotas e tomar decisões de formas mais conscientes. O que isso traz para a gente de benefício? Isso melhora a nossa tomada de decisões, eleva a nossa consciência, reduz estresse, melhora relações, aumenta a capacidade de aprendizagem e aproxima a gente de viver com propósito. Eu vou dizer para você, gente, todos os dias é uma batalha. Todos os dias eu tenho que fazer a prática da autopercepção e do autoajuste para conseguir ter a capacidade de perceber os meus padrões mentais e, a partir disso, ter o autoajuste da metacognição para ter melhor tomada de decisões, elevar a consciência, reduzir estresse, melhorar relações, aumentar a capacidade de aprendizagem e conseguir viver com propósito. Isso tudo vem através da metacognição. E uma das formas de trabalhar a metacognição é algo que a gente tem como inspiração uma prática japonesa milenar, que é chamada Ikigai. O Ikigai, ele vem através da percepção do nosso cotidiano. Uma pergunta que tu pode fazer diariamente. O que fez o meu dia de hoje valer a pena? Gente, os japoneses, eles não têm isso como uma forma de fazer com que tu tenha o melhor desempenho no trabalho ou algo assim. Isso é realmente a forma que eles vivem. O que fez o teu dia valer a pena hoje? Pode ter sido uma ação muito pequena, sutil, pode ter sido um sorriso, mas é algo que transforma o dia deles com propósito e faz com que tudo que eles façam na vida valha a pena. Então, outra forma de Ikigai é priorizar cada momento como se fosse único. E vou te dizer, no sábado a gente teve aqui uma apresentação de dança da escola de dança da minha filha, e o fato da gente assistir ela, eu vivo como se fosse um momento único. E se fosse a última coisa que eu poderia fazer na minha vida, eu não estaria lá?
prestigiando a minha filha. A gente tem que entender aquilo que é único, singular. Outra coisa são as conexões humanas. Dentro do Ikigai, o propósito normalmente vem acompanhado com um relacionamento. O propósito é na família, nos vizinhos e na comunidade. As pessoas hoje estão muitas vezes sentadas na mesma sala, mas ao mesmo tempo elas estão totalmente desconectadas. Mal sabe o que se passa na vida um de outro. Pai, mãe, filhos, estão no mesmo ambiente, mas não estão presentes. Como é que tá o propósito da tua família? Hoje em dia vocês conversam, tu sabe o que está se passando, quais são as dores, quais são as dificuldades que o teu filho, teu marido, tua esposa estão passando. De fato, existe conexão humana? Outra forma de Ikigai é a melhoria contínua. Ajustes pequenos, avanços diários. Cada passo importa. O propósito, ele não é revelado de uma única vez, ele é lapidado. É como o processo de lapidar um diamante. Hoje, as pessoas estão buscando por respostas rápidas, faturamentos rápidos, se tornar milionário do dia para a noite, né? Mas existe um método chamado Kaizen. Pode pesquisar aí. Kaizen. É incrível. É melhoria contínua. Cada dia um pouco melhor. Então, se eu parar para pensar, não é o quanto eu posso ser melhor do que outras pessoas, mas o quanto eu posso ser melhor do que eu mesma a cada dia. Outra método de Ikigai é a dedicação à maestria, praticar algo com presença profunda. Como eu posso realmente praticar algo de forma presente, maestral, em que eu realmente imprima tudo que eu tenho de melhor, que eu faça do meu melhor numa ação. O que que tu tem feito que tu consiga dar o teu melhor? E a outra é a beleza do imperfeito. Então, é aceitar a si mesmo, honrar as falhas e a jornada. Lembra que eu falei aqui há pouco que é uma luta diária? Todos os dias a gente luta com os nossos instintos, com a nossa vontade de realizar, e nem sempre a nossa vontade de realizar vem de encontro àquilo que as pessoas que estão na nossa volta querem também. Então, é preciso encontrar um equilíbrio. Então, a gente precisa aceitar e encontrar uma maneira de realizar isso sem causar conflitos dentro, principalmente da nossa família. Lembra das nossas três ambiências? Uma história chamada 212 graus. O grau além. Sabia que a 211 graus a água está quente? Quando ela tá, coloca a água no fogo. A 211 graus ela está quente. Mas a 212 graus ela ferve. E quando ela ferve, ela gera vapor. E quando gera vapor, o que que acontece? Lembra a Revolução Industrial, como ela começou? O vapor moveu a sociedade. Através do vapor é possível mover locomotiva, turbina e máquinas que a gente consegue dar potência. Qual é a diferença da água quente a 211 graus de uma água fervente a 212? Qual a diferença? 1 grau. Apenas 1 grau. É o esforço mínimo. É quase imperceptível, mas é capaz de transformar energia e impacto. Qual é o teu 1 grau extra que tu tá dando? Aquele passo que vai além do comum. Eu quero trazer uma provocação para ti. Às vezes a gente tá assim buscando realização, desejos, mas a gente vai trabalhando no nosso círculo vicioso, naquela rotina. Eu quero te perguntar qual é o teu grau extra? Qual é o teu grau extra que tu tá dando?
para se tornar água fervente, para dar força na tua locomotiva, na tua turbina, para te colocar na maior potência. Não basta ser quente, é preciso ferver. Não basta fazer, é preciso fazer com propósito. Elevar o padrão. Porque na vida, nos relacionamentos, nos negócios, na experiência humana, o que cria a diferença não são saltos gigantescos, mas são pequenos graus de intensidade, constância e presença. É o grau extra da disciplina. Disciplina. Disciplina é consciência, é protagonismo, é o ponto exato que a gente decide sair da média e entrar no campo daquilo que a gente deixa marca. Tudo na vida da gente tem a ver com servir. A todo momento, tudo que tu vai fazer, tu tá servindo a algo ou alguém. Para que a gente consiga desempenhar um papel como mãe, nós estaremos servindo a nossa casa, o nosso lar, os nossos filhos, a educação, ao cuidado. Como profissional de trabalho, a gente vai estar servindo aos desejos, às necessidades de alguém. A gente sempre vai estar servindo. E quem não vive para servir não serve para viver. Essa é uma mensagem que eu quero deixar aqui como motivo final desse dia, para que a gente consiga ter uma sociedade mais feliz, mais produtiva. Porque a partir do momento que a gente consegue ter uma consciência do que o servir pode trazer de transformação na nossa vida, a gente consegue desempenhar o nosso melhor papel com propósito, seja qual a gente estiver executando na nossa vida. Seja em qual ambiente a gente estiver executando, no nosso lar, no nosso trabalho ou na nossa sociedade. A gente sempre vai estar servindo. E servindo de coração, onde a gente consiga estar colocando o nosso melhor, fazendo o nosso Ikigai todos os dias. A cada dia, o nosso 1% melhor. Vamos desempenhar o nosso grau extra para que a gente consiga, através do nosso desempenho, as nossas ações, obter melhor resultado e, a partir disso, encontrar a nossa eudaimonia, o equilíbrio entre emoção, razão e ação. Aquilo que Aristóteles já dizia 320 anos antes de Cristo. A gente continua buscando por realização. E a gente só vai encontrar isso quando a gente conseguir despertar dentro da gente o equilíbrio entre razão, emoção e ação. Obrigada por estar comigo aqui nesse dia. Me siga nas redes sociais, Daiana Casual Design. Eu estou feliz de estar aqui contribuindo, servindo, para que consiga trazer um pouquinho de reflexão, de consciência, de provocação no dia de vocês, para que a gente tenha uma sociedade mais feliz e que a gente continue com esse círculo virtuoso. Beijo!